Ou é uma questão psicológica, ou é uma questão técnica mesmo, ou é uma questão de momento, eu não sei. E, sinceramente, não me interessa. O Hugo precisa performar se ele quiser ficar debaixo das traves do Flamengo. Fala, galerinha aqui do Papo de Torcida, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para começar mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Já quero fazer aquele jabá inicial para você se inscrever no canal, participar com a gente, deixar o seu like, comentários, parará. Você já sabe, tá? Aqui quem fala é Rayara Brambila, é sempre um prazer ter você aqui no Papo de Torcida. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo do Flamengo, né, contra a Católica no Maracanã. E eu quero já pontuar de cara como que é legal em partes, né, saber que este time respeita demais a torcida. Ou respeita ou teme, mas quando está diante da torcida tem uma outra apresentação. Acho que o jogo contra o Altos foi lá no campo do Resende não, do Volta Redonda. Se tivesse do Maracanã, não sei se eles tinham jogado tão mal aquele jogo. Realmente, a torcida do Flamengo ela tem um peso sobre o comportamento desse atleta. É inexplicável a dependência do Maracanã ou da torcida do Flamengo, da forma como o Maracanã o que ele representa pra gente para essa temporada é um reflexo de tudo isso. Todos os jogos fora ou que envolveu o Flamengo sem torcida ou com uma torcida diferente, nada a ver com o terceirizado ou não, porque eu sou off-rio, então não tenho nem parâmetro pra falar muito. A gente jogou muito mal, jogou diferente, jogou pobre de criatividade, pobre de ideias, pobre de tudo. Mas, vamos falar de coisa boa? Paulo Souza tá respirando por aparelhos e recebe um oxigênio extra com a atuação do Flamengo ontem. Eu postei um vídeo aqui, né? Vou deixar o card aqui pra vocês, dizendo como que foi a nossa primeira partida contra o Católica na Libertadores no jogo de ida. Quais eram os pontos fortes, os fracos, aquilo que a gente melhor fez e o que também tomou de sustos com relação ao jogo da Católica. Muita coisa se repetiu. E nós conseguimos usar melhor do que no último jogo, algumas características que a Católica entrega. Por exemplo, a Católica sobe a marcação alta, tenta jogar de igual para igual nessa marcação e dá muitos espaços nas costas pro Flamengo. Como o próprio Flamengo também tenta essa marcação alta, só que às vezes por conta de qualidade técnica individual, o Flamengo consegue continuar com a posse de bola, atacar o adversário. A gente questionou, por exemplo, que a gente teve posse de bola de 45%, um pouco abaixo, o que dava para fazer, o que não dava. Mas a nossa posse de bola foi uma posse de bola muito mais certeira, porque ela foi praticamente inteira dentro do campo de defesa da Católica, né? No nosso campo de ataque. Então a gente teve posse de bola atacando. Então, assim, a gente foi muito mais certeiro nesse sentido de ter posse de bola. Mas o tema central parabéns, Paulo Souza, respira, ganha uma bombinha de oxigênio a mais. Flamengo se apresenta melhor, consegue desempenhar um futebol melhor e que, para ter sequência na temporada, precisa jogar esse futebol. Mas eu vou pontuar duas coisas, que é o tema principal do nosso vídeo: Hugo e Diego Alves. Primeiro, eu vou começar pelo Hugo. Não dá. A minha paciência com o Hugo, ela já se esgotou desde antes do jogo contra o Botafogo. Eu já tava sem paciência com o Hugo. E depois do jogo contra o Botafogo e a sequência no jogo do Ceará e o que acontece ontem, e daí pra pior, gente. Ou é uma questão psicológica, ou é uma questão técnica mesmo, ou é uma questão de momento, eu não sei. E, sinceramente, não me interessa. O Hugo precisa performar se ele quiser ficar debaixo das traves do Flamengo, se quiser defender as cores do Flamengo. E ele não performa. Ele é inseguro, ele passa insegurança para a equipe, ele erra, ele faz escolhas, ele toma decisões erradas e por pouco não sai um gol que bate na trave já no primeiro tempo. Muita gente questionou que o Hugo estava sendo vaiado desde o início e que isso poderia ser um problema para o nosso goleirinho, coitado, de estar sendo prejudicado no jogo. E em todos os jogos que a gente ficou cantando por ele e para ele ao longo da temporada, quais foram os motivos que levaram ele a falhar?
Eu acho sim que é prejudicial para o próprio time vaiar qualquer jogador durante a partida. Aí você vai ter total meu apoio. Mas eu entendo qual foi o recado da torcida e respeito demais o recado da torcida. Hugo, a nossa paciência com você acabou. Esse é o recado. Agora, mas ele podia ter falhado, ele podia. Se ele falhar ainda mais, seria pior muito pior pro Hugo, tá? Seria pior, muito pior pro Hugo. Porque aí a pressão ia cair em cima do Paulo Souza, de ter perdido o jogo por conta de falhas de um goleiro que ninguém confia, só o Paulo Souza. Então o Paulo Souza seria obrigado a afastar o Hugo diante de uma falha se a gente perde o jogo de amanhã. Isso não envolveria a nossa desclassificação, porque a gente precisa de um ponto para classificar. Naquele jogo a gente precisava de um ponto. Então a torcida estava dentro do seu limite. Sabe? Não era um jogo que nem era pra Católica, se você perder, você tá fora. Era o nosso jogo de classificação. Era uma chance de cobrar quem tem que cobrar e a pressão, ela tá toda em cima do Paulo Souza, que é o chefe dele, que é quem coloca o Hugo pra jogar. Então, eu acho que a torcida aproveitou este momento de pressão que já existe e quando ela vai, ela joga a pressão ainda maior pra cima do Paulo Souza. Porque se o Hugo falhar, porque a torcida gritou, ou deixou de gritar, ou se a gente perde a partida, o Paulo Souza é que tá na reta. Não é o Flamengo só, né? O Flamengo também tá, mas só. Paulo Souza que estava na reta. Então as decisões daqui pra frente envolviam cortar a cabeça do Hugo, por exemplo. Porque o Paulo Souza poderia não resistir a uma derrota ontem no Maracanã. Enfim, passando este momento, eu concordo com a torcida em cobrar individualmente e não coletivamente. No final do jogo, vai o Hugo. Não, o Hugo não vai nem saber que é pra ele. Tem que vaiar individual, concordo. Segundo, Diego Alves. A fala do Paulo Souza, ela é, assim, gritante. Gritante. Ele fala... Vou abrir aqui. Paulo Souza fala... Ele teve uma reunião com o Bruno Spindel na hora do almoço, dizendo que estava disponível e os processos não são assim. O jogador tem que treinar para jogar e ele não treinou desde o jogo contra o Botafogo. Então não podia ser relacionado. Ponderou Paulo Souza para falar sobre o trabalho do Diego Alves, que é um trabalho ruim, que é um trabalho descompromissado, um trabalho vexatório. Então aqui eu estou deixando a minha carta de indignação ao profissional Diego Alves, que para mim morreu. Morreu como? Acabei com a minha paciência com o Diego Alves. Para mim, que seja demitido, que faça o que quiser, que venda, que mande pra puta que pariu, eu não quero saber. Diego Alves acabou no Flamengo, ele só dá prejuízo, ele não tem respeito pelo torcedor. Isso na fala do Paulo Souza, resumido o seguinte: pubalgia não foi diagnosticada pelo departamento, nenhum exame de imagem, nenhum exame constatou isso. Diego Alves disse que estava sentindo desconforto, não treinou desde o jogo contra o Botafogo, não quer jogar pelo Flamengo. Desrespeita e cospe na nossa história, na nossa camisa, ganha fortunas com o Flamengo e não está nem aí para nós, torcedores, para a instituição, para qualquer um que represente alguma coisa para o Flamengo. O Diego Alves simplesmente... E eu vi isso numa live que eu fiz hoje mais cedo, um torcedor falou o seguinte: para mim, Diego Alves deveria ter sido mandado embora ainda com bandeira de Melo, quando ele se nega a ficar no banco pro César. Se eu não me engano, num jogo contra o Cuiabá, ou alguma coisa assim com o Ceará, numa viagem, ele se nega. Esse comportamento já deveria ter sido verificado naquela época. Isso não é de hoje e nós somos trouxas. Nós somos feitos de palhaço pelo Diego Alves, porque ele acha que ele é maior e mais importante do que todo mundo que está ao entorno dele. Todo mundo que está no Flamengo, todos os torcedores, ele se acha superior a todo mundo e trata a gente como lixo. Então, para mim, o Diego Alves acabou. Eu não tenho nenhum respeito pelo profissional Diego Alves. Para mim, o Diego Alves para o Flamengo não serve para nada e ele não respeita a nossa história, a nossa instituição. Então, eu também não tenho que respeitar um profissional assim. Quando fazem avaliações sobre o Diego Ribas, eu defendo o Diego Ribas, porque acima de tudo ele respeita a nossa história, ele respeita a camisa do Flamengo. Ele pode ter errado com a questão do Vene Casagrande, mas isso não diminui em nada a liderança que ele é quando nós estamos em fases ruins, a liderança que ele é para os mais novos, a liderança que ele é
pro elenco, o quanto ele respeita as oportunidades que ele tem em campo. Ele não fica fazendo corpo mole, ele não fica fazendo graça. Ele não fica diminuindo o potencial que ele tem para não ser relacionado, porque ele não aceita ser reserva de um garoto, por exemplo. Ele ser reserva de João, de Thiago, do próprio Andreas. O Diego Ribas não faz isso. E eu não gosto que flamenguistas diminuam a importância do Diego, que foi 2019. Mas o Diego Alves, 2019, sinceramente, eu deveria ter substituído por um goleiro de esquina. Mas eu me arrependo de um dia ter dito que o Diego Alves representou ou foi ídolo no Flamengo. Porque esse comportamento mesquinho, pequeno, que o Diego Alves tem com a camisa do Flamengo, com as escolhas técnicas de qualquer treinador que passa pelo Flamengo, mostra que ele não aceita ser menos do que qualquer jogador da posição, porque ele é importante. Sendo que a maior conquista do Diego Alves antes de chegar no Flamengo foi pegar pênalti de Messi e Cristiano Ronaldo. Um cara pequeno, um cara minúsculo, quer se achar mais importante do que a instituição Flamengo? Desculpa, gente. Deixa nos comentários o que você acha. Deixa nos comentários o que você achou dessa declaração do Paulo Souza. Inadmissível. Inadmissível. Paulo Souza chegar a mencionar que o Diego simplesmente diz que está bem depois de conversar com Bruno Spindel. Então quer dizer que ele não estava doendo mais? Acabou a pubalgia? Gente, façam as suas avaliações. Mais um erro dessa diretoria com essa renovação de um cara medíocre, sem profissionalismo, sem respeito pela camisa do Flamengo. Foi o que essa diretoria fez ao renovar o contrato com o Diego Alves. Pra mim, Diego Alves morreu. Acabou a minha relação, meu respeito pela pessoa, pela história do Diego Alves pelo Flamengo. É tipo uma balança, sabe? A balança do Diego Alves tá muito negativa. Muito negativa. Pra mim, chega. Enfim, esse é o nosso vídeo para falar sobre esse assunto. Eu odiei esse comportamento do Diego Alves e também apoiei a torcida nas vaias direcionadas ao Hugo. Não acho que tem que ser um comportamento de todos os jogos. O recado tá dado, que o Hugo consiga assimilar isso e consiga evoluir. E que ele chorou no final do jogo. Isso ainda é mais alarmante. Ele tem que ter psicológico para jogar pelo Flamengo e ser cobrado por isso. Mas espero que ele tenha pego tudo isso para ganhar forças para dar sequência na temporada. Porque senão a gente pode ver o Hugo aí sendo negociado com times pequenos e não conseguindo dar continuidade na carreira de um garoto que era promissor e que agora está queimando tudo isso, errando tanto no gol do Flamengo. Cuidado, hein, Hugo? Abre teu olho. Gente, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Temos lives amanhã, 10 horas da manhã. Amanhã não, de segunda a sexta, gente. Não, porque você não sei quando você vai ver esse vídeo. Segunda a sexta, 10 horas da manhã. Segunda-feira, 10 da noite. Quinta-feira, 8 horas da noite. Tchauzinho. I live inside my own world of make-believe. Kids scream